saber o rendimento total da população, não só o de trabalho, mas o rendimento total da população. E aí, só um minuto, por favor. Eu posso. Então, idade, renda do trabalho, a gente sabe que o mercado de trabalho, a PNAD contínua já está mostrando isso, né, que o mercado de trabalho, principalmente a parte da informalidade, se desfaz em tempos de pandemia, por exemplo, pessoas que estão em praia, pessoas que trabalham em praia, né, pessoas que trabalham em mercados informais, principalmente, no comércio, serviços, todo esse afastamento desarticulou ou desativou o espaço de trabalho, alguns de forma temporária e outros de forma, digamos, definitiva. Né? Vai ter que ter toda uma reestruturação. Então, a ideia de criar a PNAD Covid é que a gente possa ter informações sobre o mercado de trabalho. E o que o IBGE vai perguntar na parte de saúde? O IBGE não vai dar, isso que acho importante, primeiro de tudo, não vai dar prevalência de pessoas com sintomas de Covid ou prevalência de pessoas que foram contaminadas pela Covid ou que foram positivas à Covid. Não, por enquanto, a gente ainda não tem população para realizar uma pesquisa por amostra nessa envergadura. A gente teria que esperar mais um pouco, né, e aí sim ir introduzindo perguntas na pesquisa. A primeira pergunta que entra vai perguntar se as pessoas tiveram algum tipo de sintomas abaixo. Né? Febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar, são vários sintomas. Essa pesquisa, ela foi, inclusive, uma pesquisa que tem uma orientação do CDC, né, que eles estão meio preconizando esse tipo de pesquisa, né, para os países realizarem. Então, na verdade, ela é uma reprodução dessa pesquisa aplicada lá. Para quem tem alguns sintomas e que não procurou estabelecimento de saúde, a gente vai perguntar para elas o que elas fizeram, né, nesse período, se ligou para algum profissional de saúde, se comprou remédio, ou se comprou remédio por orientação médica ou por conta própria, ou se recebeu visita de algum profissional do SUS, ou se recebeu visita de profissional de saúde particular. O que essa pessoa que teve esse tipo de sintoma fez para atravessar aquele período, ou outro pode não ter feito nada, né? Outro, que local ela procurou, né? Para aquelas que procuraram algum estabelecimento de saúde, que estabelecimento de saúde ela procurou? E a gente vai caracterizar se foi uma UPA, se foi um hospital do SUS, se foi um ambulatório, se foi um pronto-socorro, né? E a gente vê o estrangulamento que está acontecendo nesses locais. E aí, aos que procuraram o hospital e precisaram ser internados, será levantada a seguinte informação: se foi sedado, entubado, colocado em respiração ou ventilador artificial. E também está perguntando se, para as pessoas, para todos os moradores, será perguntado se esses possuem plano de saúde médico, seja particular, de empresa. E o que o IBGE vai perguntar sobre o mercado de trabalho na Covid-19? Depois a Maria Lúcia vai passar para vocês o questionário ponto a ponto, né, para vocês conhecerem o que tem lá dentro. Mas, de geral, vai ser a força de trabalho, que são os ocupados e os desocupados, a gente vai identificar isso. Vai identificar também o contingente fora da força de trabalho, que a PNAD contínua já vem apontando um aumento grande, né, na população, principalmente no comércio, que vem se desfazendo esses postos de trabalho informais. Algumas características de trabalho, como se tem carteira, se não tem carteira, quantas horas trabalha, e outras. A força de trabalho ocupada afastada em função do distanciamento social, pessoas que estão no mercado ocupadas, mas estão afastadas desse mercado por conta do distanciamento social. O contingente de ocupados em trabalho remoto, como no nosso caso, por exemplo, contingente de população subutilizada, seguindo aí o conceito da OIT, a população desalentada, que é parte da população desalentada, né? Subutilizada, aquela pessoa que, por exemplo, ela não procura trabalho porque ela acha que não vai conseguir, em tempos de pandemia, é muito difícil, ninguém vai estar ofertando o trabalho, então ela não toma uma providência efetiva. Contingente de informais, a informalidade é muito importante a gente acompanhar ela, porque tanto a desocupação quanto a formalidade, a gente já percebe uma queda, nós já percebemos uma queda na PNAD contínua. Ocupação e atividade, nós não deixamos de incluir esse quesito, fizemos transformações na captação dele, porque é muito complicado você aplicar uma pesquisa grande como a PNAD contínua por telefone. Essa teve que sofrer ajustes, horas trabalhadas, rendimento de trabalho, a contribuição para a Previdência. Rendimento de trabalho tem um detalhe que a Maria Lúcia vai mostrar,
né? As perdas ocorridas nesse rendimento, se teve perda ou se não teve, né? Para quem continuou trabalhando, mas teve desconto no rendimento. A contribuição para a Previdência, que vai ser uma proxy utilizada para montar a proxy de informalidade, o motivo do afastamento temporário do trabalho, o local de exercício desse trabalho e o tamanho do empreendimento. Rendimento, aquele rendimento que a PNAD só dá conta uma vez por ano, fazendo o anual, a gente vai ter isso colocado na pesquisa semanal e mensalmente, que é o rendimento de todas as fontes. Aí vai pegar aposentadoria, pensão alimentícia, Bolsa Família, e incluindo aí o auxílio emergencial, que não está inserido na PNAD, porque a gente não tinha esse tipo de benefício até pouco tempo atrás. Seguro-desemprego e outros rendimentos. Outro ponto que é importante ressaltar em relação à PNAD Covid é a escolha da amostra que foi feita, né? E aqui eu vou abrir um parênteses, que a gente, o IBGE, além dos amostristas, dos estatísticos, da coordenação, não só da coordenação de trabalho e rendimento, que é a coordenação que a Maria Lúcia coordena, responsável pela pesquisa, mas também pessoas da coordenação de métodos e qualidade, da coordenação de população e indicadores sociais, de vários estatísticos de várias partes do IBGE, se uniram, né, dado que o IBGE não tem experiência em fazer amostra de pesquisa domiciliar para telefone, a gente não saberia, não tem essa prática na casa, não fazemos isso, pesquisa por telefone, né, para domicílio, e foi criado um grupo grande. Nesse grupo a gente posso falar alguns nomes importantes aqui, como o Pedro Nascimento, como Rafael Nishimura, como Rafael Claro, Marcos Pontes, uma série de Marcel, né, da Universidade de Juiz de Fora, trabalharam contribuindo para que o IBGE pudesse construir a amostra dessa pesquisa, incluindo aí os amostristas e os estatísticos do IBGE. E aí a decisão foi, vamos trabalhar com uma amostra da PNAD contínua que já não mais está sendo investigada. Então, nós escolhemos o primeiro trimestre de 2019, né, para trabalhar com ela, porque quem entrou lá já não está mais na pesquisa ativa, né, já não vai mais ser visitado. E também porque a gente teria telefone ali, o fato também de você ter um espelho da pesquisa, você tem características dessas pessoas e fazer o acompanhamento longitudinal. Então, isso dá um enriquecimento muito grande na pesquisa. Ao todo, foram dos 211 mil domicílios que trimestralmente fazem parte da PNAD contínua, né, 92% é o que a gente conseguiu, que nós conseguimos colocar telefones. Ou seja, porque já tinha na pesquisa ou porque através de técnicas de pareamento. E aí, esse número chegou a 193 mil, então, a PNAD contínua vai a 211 mil por trimestre. Nós estamos indo a 193 mil por mês. E aí, por semana, são 48 mil aproximadamente por semana que são entrevistados na PNAD Covid-19. Aqui a distribuição ao longo das unidades da federação, por exemplo, da unidade da federação, nós temos aí São Paulo com 16 mil, Rio com 15 mil, né, e tem as menores, Rondônia, Acre, em torno de 3 mil cada uma. Como a gente viu aqui, essa amostra da pesquisa, ela é todo mundo que participou da PNAD contínua no primeiro trimestre de 2019, todos os domicílios, né? Teoricamente, seriam as mesmas pessoas, não houve mudança, né? E daí a gente vai repetir essa amostra, nós vamos repetir essa amostra todos os meses ao longo da pandemia. Se a pandemia for até agosto, nós vamos estar acompanhando essa população até agosto, né? Sempre as mesmas pessoas, repetindo mês a mês. Então, quem estiver na primeira semana do mês de maio, vai estar na primeira semana do mês de junho, vai estar na primeira semana do mês de julho, e assim, ou seja, a amostra ela é mensal, sempre repetindo. E aí você tem informações que, lá atrás, eu tenho informação sobre internet, sobre TIC, sobre educação, sobre habitação, sobre rendimento, e agora estou pegando informações novas desse domicílio. Então, isso também vai facilitar muito o entendimento, esse acompanhamento longitudinal que pode ser feito com a pesquisa. A abrangência da pesquisa ela compreende todo o território nacional, da mesma forma que é feita para a PNAD contínua. Aqui embaixo, esse texto maior aqui embaixo da minha apresentação, é o que está fora, né, dessa pesquisa, que é o mesmo que está fora da PNAD contínua. No geral, ela é uma pesquisa nacional, nós entramos nos domicílios por telefone e listamos todo mundo que lá
mora. E para todo mundo, nós vamos fazer perguntas relacionadas à saúde e para mercado de trabalho, todo mundo que tem 14 anos ou mais de idade. A amostra da PNAD contínua é uma pesquisa feita por amostra, a PNAD contínua é uma pesquisa feita por amostra, e a margem de erro dela. Qual seria a margem de erro dela? Na verdade, a margem de erro vai depender das estimativas a serem produzidas, e todas as estimativas terão a sua margem de erro calculada e apresentada juntamente com essa estimativa. Cada célula você vai ter lá o coeficiente de variação. O tempo esperado para essa entrevista por telefone é em torno de 15 minutos, de 10 a 15 minutos aproximadamente, e vai depender de fatores, né? De quem está fazendo a entrevista, de quem está sendo entrevistado, da quantidade de pessoas na casa. E principais produtos esperados dessa pesquisa, aí semanalmente teremos população de 14 anos ou mais, população ocupada, população desocupada, força de trabalho, população fora da força, taxa de participação, que é a antiga taxa de atividade, né? Nível da ocupação, taxa de desocupação, percentual de pessoas que não procuraram trabalho, mas que gostariam de trabalhar, que é uma próxima do desalento, força de trabalho ampliada, não procurou trabalho por conta da pandemia, pessoas afastadas do trabalho, pessoa afastada que tinha devido ao distanciamento social, a gente vai saber se ela está afastada devido ao distanciamento social, informações sobre o teletrabalho, nós vamos ter informação sobre pessoas que não buscaram, mas que gostariam de trabalhar, desocupadas ou não, que buscaram trabalho, mas que gostariam de trabalhar, isso tudo em forma de percentual, né? Aqui, semanalmente, também no âmbito da saúde, nós vamos ter pessoas que apresentaram sintomas de tosse, de dor, de cada um dos sintomas, você vai ter lá o percentual de pessoas que tiveram esses sintomas, né? Lembrando que no futuro a gente vai poder, no futuro próximo agora, a gente vai poder fazer alterações nesse questionário à medida que a pandemia avança. Nós vamos inserir perguntas no questionário e em uma delas sobre o endividamento da população, é uma pergunta que já está mais ou menos prevista. E aqui também o percentual de pessoas que tiveram esse tipo de sintoma. Eu vou dar um salto aqui, porque eu já estou um pouquinho atrasado, estou entrando aqui no tempo da Maria Lúcia. A divulgação da pesquisa vai ser semanal para o Brasil e para grandes regiões, mensal Brasil, grandes regiões e unidade da federação. Lembrando que essa pesquisa está sendo feita pela primeira vez, ela nunca foi feita ainda, então isso tudo está previsto. Nós estamos numa tentativa de buscar realizar cada etapa da pesquisa. Todo o treinamento dela teve que ter sido feito à distância. Nós tivemos que ajustar perguntas que são feitas na PNAD contínua de uma forma, para a PNAD Covid, está sendo feita de outra forma, mas com controle ali, para se aquilo está funcionando bem. Nós não temos a data prevista ainda da primeira divulgação, nós estamos pensando talvez na sexta-feira da próxima semana, né? Essa semana agora nós temos PNAD contínua, nós temos PIB, tem o aniversário do IBGE e tem todo um trabalho de metodologia que nós temos que construir para essa pesquisa, estamos fazendo isso, seguindo todos os ritos, né, que uma pesquisa precisa seguir, lembrando que é uma pesquisa que está sendo feita em tempos de pandemia, né? O calendário da PNAD contínua foi desenvolvido utilizando o mesmo modelo da PNAD Covid, né? Nós sempre entrevistamos, a pesquisa começou no dia 3 de maio a 9 de maio, como uma amostra teste. É uma amostra para você fazer calibração. Mas a pesquisa passou a ser feita para contagem mesmo, a partir do dia 10 de maio, olhando sempre a semana anterior dentro de maio. Então, são a média das 4 semanas de maio que monta aí o mês de maio. E o resultado semanal vai ser sempre essas semanas que estão mostradas aqui no calendário. A ideia nossa é sempre ter, a partir da divulgação da semana que vem, toda sexta-feira nós vamos estar colocando o fechamento da pesquisa mensal. Toda semana nós vamos ter divulgação da PNAD Covid mensal para o Brasil, para grandes regiões. A ideia é disponibilizar os microdados. Estava conversando com a Maria Lúcia hoje, porque nós tivemos demandas de algumas universidades, alguns usuários da pesquisa, que nós disponibilizássemos com antecedência o dicionário da pesquisa para facilitar o processo de programação, a parte de metadados. Nós estamos buscando fazer isso também. Então, estamos numa correria grande para realizar essa pesquisa, com uma ajuda grande de várias unidades estaduais do IBGE,
não só do pessoal que trabalha aqui na sede, mas de cada escritório do IBGE, dos entrevistadores. A gente tem cerca de quase 3 mil entrevistadores, tanto na parte da PNAD contínua, quanto na parte da PNAD Covid, quanto também na parte de índice de preço, das pesquisas. Então, assim, a diretoria de pesquisa está buscando, como o Eduardo falou, manter as pesquisas e, além disso, criar a PNAD Covid, criar a pesquisa de pulso, para que a gente possa ter informações importantes, né, sendo apresentadas durante esse momento difícil que a gente está passando. Eu passo agora para a Maria Lúcia. Desculpa que eu avancei um pouco do meu tempo aí. Maria Lúcia. Obrigado, Simar. Estou passando para a Maria Lúcia imediatamente aqui. Depois da Maria Lúcia, nós vamos abrir para questões que podem ser feitas por escrito e podem ser feitas também oralmente. Aí a gente vai controlar as inscrições pelo chat. Tá? Então, ainda não está aparecendo o questionário, não. Obrigada, Dari. Boa tarde a todos. Simar, se você puder botar o questionário, estava e sumiu. Eu vou botar aqui agora, só um minuto. Tá. O Simar pediu que eu apresentasse aqui o questionário pontualmente, os quesitos, né? Ele falou mais ou menos o que a gente, né? Qual é o contexto, qual é o conteúdo do questionário e o que a gente pretende divulgar. Está aparecendo, Maria? Tá aparecendo. Mas você pode passar isso direto para a parte das características gerais, por favor? Aí embaixo, abaixo, depois do e-mail. Abaixo. Aí, isso. Então, eu vou apresentar mais ou menos o questionário, vou, né, percorrer o questionário para a gente ver quais são as possibilidades que a gente tem, mas eu já adianto que a gente tem divulgações, né? Teremos divulgações semanais e divulgações mensais. Nas divulgações semanais, até, né, por conta do tamanho da amostra, a gente vai fazer apenas para Brasil e grandes regiões e vamos fazer assim, as grandes populações, né? População total, população ocupada, população desocupada, taxa de desocupação, sem desagregar esses indicadores. Até porque, para não ter pode ser que tenha muita volatilidade, muita variação de uma semana para outra. Então, a gente vai fazer para Brasil e grandes regiões. E além dos indicadores de saúde, que a gente também vai divulgar apenas semanalmente. Esse questionário foi construído, a parte de saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, foi uma demanda que veio deles, e a gente colocou num formato que o IBGE conseguisse fazer, tá? Então, não tem nenhuma pergunta incluída por nós de saúde. Essas perguntas foram feitas, foram demandadas por eles. A gente até aumentou depois um pouquinho dos sintomas, que também foi pedido por eles posteriormente. A gente já identificou algumas coisas que a gente pode melhorar nesse questionário, que pode passar a perguntar nele a partir do mês que vem. É um questionário que ele não está totalmente fechado. A ideia como o Simar falou, é que a gente possa fazer alterações nele conforme a gente for percebendo necessidade de outras informações nesse período, né? A gente vai fazer 4 semanas de coleta no mês de abril e a gente já está com os dados da primeira semana, a gente vai ter os dados da segunda semana até o fim desta semana para a gente fazer essa avaliação e poder ver até, né, como é que a gente vai divulgar e ver o que seria importante perguntar a mais. E a parte de mercado de trabalho foi construída por nós lá do IBGE, mas foi revista por outras pessoas. O Ribeiro, que está aqui presente da OIT, viu esse questionário, o Rogério Barbosa, da USP, várias equipes do IBGE olharam esse questionário, as unidades estaduais olharam o questionário, tá? Então, foi um questionário construído rapidamente, sim, mas supervisionado, verificado por muita gente. Ele é perfeito? Ele é perfeito para o momento. Pode melhorar? Pode melhorar. Então, a gente, já para junho, como o Simar falou, a gente tem uma proposta aí já de inclusão de algumas outras perguntas e que a gente, né, pretende colocar. Então, e aí nos indicadores mensais, retornando um pouquinho para os indicadores para divulgação, aí a gente vai fazer para a UF, vai divulgar para a UF e vai colocar
acho que 20 indicadores a mais do que aqueles que a gente vai divulgar semanalmente. Então, além de divulgar novamente os de semana, desagregado por UF, sexo, região, cor, escolaridade, a gente vai colocar outros 20 indicadores como rendimento. Rendimento é um indicador que a gente vai divulgar mensalmente. Então, Simar, vamos passar. Então, aí estão os sintomas, tá? Inicialmente era febre, tosse, dor de garganta, dificuldade de respirar. E depois foi pedido que a gente colocasse os outros sintomas. E aí, se por acaso o morador tiver um dos sintomas, a gente parte para as outras perguntas sobre saúde. E como o Simar falou, é o seguinte, não estamos dando prevalência, não estamos dando diagnóstico. Tá? A gente vai ter que ter muito cuidado na hora de divulgar isso, para não se ter esse entendimento, né, dos jornalistas e de quem for ouvir o dado. Na verdade, a gente vai falar o percentual de pessoas que tiveram cada um dos sintomas e o percentual de pessoas que tiveram pelo menos 3 sintomas. Tá? Esse percentual de pessoas que tiveram pelo menos 3 sintomas, sim, seria uma proxy de síndrome gripal, que pode ser COVID. E aí, para quem teve algum sintoma, como o Simar disse, a gente vai perguntar para essa pessoa o que ela fez, se ela procurou atendimento médico. Se ela tiver procurado atendimento médico, que tipo de local que ela procurou atendimento médico, para ver a demanda de que tipo de estabelecimento de saúde que tem sido necessário. Mas como tem a recomendação de, em casos de sintomas leves, as pessoas se tratarem em casa, a gente também está fazendo a pergunta sobre o que a pessoa fez, a pessoa que sentiu o sintoma fez para aliviar para os sintomas que ela tinha, quando ela não foi a algum estabelecimento de saúde. Tá? E aí tem aí as opções, que tomou remédio, não fez nada, ligou para algum agente de saúde, então tem algumas opções no questionário. Bom, quem foi para algum estabelecimento de saúde, a gente vai fazer as perguntas de internação e a de sedação e intubação na sequência, tá? E vamos também fazer uma pergunta sobre o plano de saúde, que o Ministério entendeu que era importante fazer esse mapeamento também. E aí a gente entra na parte de trabalho. Bom, quem conhece o questionário da PNAD contínua sabe que para a gente identificar a população ocupada, a gente faz 4 perguntas iniciais. É um questionário que tem 90 perguntas de trabalho e a gente não podia fazer um questionário tão grande assim de forma nenhuma para fazer pelo telefone, senão a gente ficava com a PNAD contínua. Então, a gente tentou condensar essas 4 perguntas aqui nessa primeira pergunta, né, que a gente colocou a pergunta de bico junto com ela, e a gente tirou a questão da remuneração aqui, porque também é um detalhe da pergunta da PNAD contínua, mas a gente tirou daqui e a gente tira as pessoas fazendo afazeres domésticos, trabalho voluntário, produção para próprio consumo, que poderiam colocar sim aqui, a gente vai acabar excluindo essas pessoas num quesito mais lá na frente, tá? Então, a gente... Além disso, pelos nossos dados, a gente vê que a maior parte, mas assim, a maior parte das pessoas que são consideradas ocupadas, elas já são classificadas como ocupadas a partir da primeira pergunta da PNAD contínua. Então, a frequência do que a gente capta como ocupado a partir das perguntas de trabalho em ajuda a membro do domicílio, de bico, elas são marginais no total da população ocupada. Então, a gente achou que era melhor fazer isso numa pergunta só. Então, daí a pergunta, né, se na semana passada, por pelo menos 1 hora o senhor trabalhou ou fez algum bico, a gente trocou na semana de referência de tal a tal por semana passada, porque o período de coleta é fechadinho, de domingo a sábado. Então, a gente entendeu que ficava mais fácil, né, na hora do telefone, perguntar na semana passada, até por questões de memória, para se eu falar, na semana de tal a tal, a pessoa ia ter que lembrar que semana era aquela. Então, na semana passada fica mais ágil no telefone. E aí, para quem não trabalhou, pelo menos por 1 hora, a gente perguntou se tinha algum trabalho, né, se estava afastado de algum trabalho que ela tinha naquela semana. Pode seguir, Simar, por favor. Bom, e aí, entre os motivos de afastamento, a gente colocou os que tem na PNAD contínua e acrescentamos o item 1,
que estava em quarentena, isolamento, distanciamento social ou férias coletivas, que são os motivos relacionados à pandemia. A gente quer identificar quem é que tá afastado, né, devido a esse fator, e a gente colocou férias coletivas junto com quarentena, isolamento, distanciamento social, e não junto com férias, né, das férias programadas, das férias laborais programadas, porque a gente entende que as férias coletivas elas estão nesse momento relacionadas com a pandemia, tá? Das empresas que colocaram os funcionários em férias coletivas por causa da pandemia. Então a gente colocou junto com, né, nesse item 1, junto com quarentena, isolamento, distanciamento social. E aí o resto, as outras opções são as mesmas da PNAD contínua, que é licença, motivo de saúde, afastamento do próprio negócio e outras causas, né, outros motivos já conhecidos pela PNAD. Pode descer, Simar, por favor. E aí, para a pessoa ocupada, a gente pergunta, sabe um pouquinho, se ela continuou remunerada, se ela continuava a ser remunerada por esse trabalho. Não, Simar, eu quero ir para C4. Isso. Se continua a ser remunerado por esse trabalho que ela tinha. Então, aqui a gente já começa a tirar um pouquinho das pessoas que já consegue identificar as pessoas que já tinham um trabalho que não era remunerado, e a gente vai ver aqui um percentual de pessoas que eram remuneradas e que deixaram de ser. E o tempo de afastamento, a gente precisa desse tempo de afastamento para poder, dependendo do tempo de afastamento, a pessoa deixa de ser considerada ocupada. Isso a gente teve que manter. Pode descer C6, a gente pergunta se ela tinha mais de um trabalho. Essa pergunta foi incluída simplesmente por questões de fluxo, para a gente poder fazer as perguntas abaixo. A gente acabou precisando dessa pergunta para dar um link mesmo no questionário, tá? No trabalho, e aí a posição na ocupação, o C7, né, o que essa pessoa fazia, se era empregado doméstico, se era militar. A gente aqui dividiu o militar do Exército e polícia militar e bombeiro militar. Na PNAD contínua isso é junto, mas aqui a gente dividiu para facilitar no campo. E essa opção 9, que eu estava fora do mercado de trabalho, fazia apenas afazeres domésticos, que é justamente para excluir da ocupação as pessoas, né, as donas de casa, as pessoas que fazem trabalho voluntário, porque a gente quer somente a ocupação, né, as atividades de mercado de trabalho. E aí, então, aqui essas pessoas são excluídas da parte da investigação da ocupação. A C7A, a gente vai perguntar, pode seguir, se era na esfera federal, estadual, municipal. Isso foi uma demanda da Coordenação de Contas Nacionais, porque eles precisam dessa informação para o sistema de contas, para alguma estimativa que eles fazem lá, e eles precisavam disso. A próxima pergunta é se o empregado tem carteira de trabalho assinada e se ele é servidor público estatutário, né? Para a gente poder identificar o empregado sem carteira com o empregado com carteira, né? Que seria a população ocupada mais protegida em termos de leis trabalhistas e aquela população que trabalha em atividades informais e que não tem proteção nenhuma. Na C7C, na PNAD contínua a gente é aberto, né? A gente digita a ocupação e a atividade e a gente passa por um sistema de codificação depois, que leva um tempinho. A gente não podia fazer isso para a PNAD Covid, porque a gente não teria tempo nem de desenvolver o sistema para poder fazer essa classificação, né, essa codificação, nem... E como ela fecha semanalmente, a gente não teria um tempo para o pessoal fazer essa codificação, né? Então, não teria tempo nem para o desenvolvimento do sistema, nem para que os entrevistadores fizessem essa codificação. Então, a gente viu quais eram as ocupações e as atividades com maior frequência, né? As que ocorriam mais, ou aquelas que a gente estava identificando que, neste momento, poderiam ter mais efeitos na ocupação, né? Algumas que estariam tendo um aumento da ocupação, aí no caso do pessoal do transporte, entrega de mercadorias, os motoboys, e saúde, né? E aquelas que poderiam ter grande queda, além das mais frequentes, tá? Então, a gente botou aí 30 e tantos grupamentos, a gente provavelmente não vai conseguir divulgar esses grupamentos, é possível que a gente divulgue
com a mesma agregação que a gente tem na PNAD contínua, que é o mais provável, mas depois, utilizando microdados, sempre dá para estudar uma coisinha ou outra aí e ver ele mais desagregado. De repente, para o Brasil, pode ser que para algum deles a gente consiga ver alguma coisa. Então, a gente já colocou as opções aí, né? Agricultura, extração de petróleo, indústria. Pode descer, Simar. No caso da atividade da empresa. Esse quesito sobre o tamanho do empreendimento também foi uma demanda tanto de contas nacionais quanto da coordenação de índice de preços, que eles também viram o questionário, eles também fizeram os pedidos deles, né, do que eles precisavam ter nesse questionário para análise deles. E então a gente acabou incluindo também. E aí a gente colocou as horas normalmente trabalhadas e as horas efetivamente trabalhadas. E aí esse é um indicador que a gente vai fazer mensalmente, tanto a média de horas trabalhadas, e um indicador que a gente vai colocar é qual é a proporção e o total de pessoas que tiveram o número de horas trabalhadas menor do que a efetivamente trabalhada e vice-versa, né? E também quem é que teve o número de horas efetivamente trabalhadas maior do que a normalmente trabalhada. Para a gente ver se tem aí quem está trabalhando, se está trabalhando mais, se está trabalhando menos. A pergunta de rendimento, e aí a gente faz a pergunta quanto é que a pessoa normalmente recebia, e tem o valor em dinheiro, aí a pessoa, né, se ela botar que recebia em dinheiro, a gente pergunta o valor, se for em produtos e mercadorias, a gente pede para estimar o valor. E aí tem também aqueles que poderiam ser somente benefícios. E vamos perguntar quanto de fato a pessoa recebeu. Ela continua ocupada, pode estar afastada ou não, e aí ela tem um rendimento que ela normalmente recebe e a gente vai perguntar quanto que ela de fato recebeu no mês passado. Pode seguir, por favor, Simar. Para quem não estava afastado, ou seja, exerceu pelo menos 1 hora de atividade voltada para a ocupação na semana anterior, a gente vai perguntar se esse trabalho foi exercido no mesmo local que ela habitualmente faz, né? Desculpa, o telefone tocou. Se ela exercer essa atividade no mesmo local que ela habitualmente faz. Isso é para a gente poder tentar captar o trabalho remoto que a gente queria. E aí, que é a pergunta na sequência, né? Vamos ver qual é o percentual de pessoas que estavam trabalhando remotamente, o home office. E a nossa ideia é tentar ver isso por grupamentos de atividade, por posição na ocupação, né? Para ver se a pessoa era empregado sem carteira, empregado com carteira, funcionário público, quem é que está trabalhando remotamente? Né? Em que atividades da economia que o trabalho remoto tem funcionado? Quer dizer, tem funcionado. As pessoas estão trabalhando remotamente. Tem funcionado, é outra questão, mas está trabalhando remotamente. E a pergunta do INSS, que é uma pergunta que é feita tanto para as pessoas ocupadas quanto para as pessoas não ocupadas. E a questão da providência de trabalho, se tomou e qual foi o motivo de não ter procurado trabalho. Entre os motivos, a gente também colocou um relacionado à pandemia, tá? Que é o devido à pandemia, isolamento, quarentena, distanciamento social, que a gente acha que pode ser que tenha um percentual bem alto neste momento e a gente quer ver qual foi, né, o impacto disso no mercado de trabalho, porque certamente a gente vai ter uma variação na taxa de desocupação, ela tem aí 2 forças que atuam sobre ela, que é a população ocupada e a população desocupada, e a gente tem que compreender se esse aumento da taxa de desocupação vai ser devido à queda da ocupação, se vai ser aumento da desocupação, e a gente acha que não, que vai ter aí junto com a queda da ocupação, vai ter também uma queda da desocupação, justamente porque as pessoas não conseguem procurar trabalho, e aí a gente então quer medir isso em relação ao que se refere à pandemia. E aí, embora não ter procurado trabalho, se gostaria de trabalhar, tá? Na semana passada, para a gente poder tentar ver aí um pouquinho da força de trabalho potencial.
E a questão dos rendimentos, a gente também pergunta aqueles outros rendimentos que não são provenientes do trabalho, que é pensão aposentadoria, pensão alimentícia, Bolsa Família, o BPC, e a gente incluiu o auxílio emergencial, que a gente já colocou todos aqueles auxílios, a gente chamou de auxílio emergencial, mas todos os auxílios que estão sendo fornecidos para o combate aí, para amenizar os efeitos do desemprego, né, da falta de rendimento, de remuneração dessa população, né, que são o auxílio de R$600, mas tem outros auxílios que estão sendo dados de menores valores em alguns estados, em alguns municípios, não só esse auxílio federal. Então, a gente está querendo captar ele separado. A gente separou também o seguro-desemprego, pode ser que nesse momento ele tenha alguma variação, algum impacto, então a gente também separou. E as perguntas de aluguel, que também foram perguntas que foram demandadas pela Coordenação de Contas Nacionais, que é o valor do aluguel, né, que eles imputam o valor de aluguel e eles precisam dessa informação, tá? Bom, a gente fechou a coleta, questionário encerrou, tá? A gente encerrou a coleta da semana 2 hoje, ao meio-dia. A gente já tem os dados lá da semana 1, que a gente já está processando para poder avaliar, ver né, tentar entender um pouquinho os resultados e ver a possibilidade de divulgação. Eu ainda não passei nem para os meus diretores, eu estou olhando só lá com a minha equipe. E aí, a gente fechando a coleta hoje, durante a semana a gente processa e vai ter 2 pontos aí na série, né? A semana 1 e a semana 2, para a gente poder olhar os resultados, tentar entender, para poder marcar essa divulgação. Por isso que a gente ainda não marcou, porque eu acho que a gente tem que ter muita cautela agora para divulgar esses resultados, a gente precisa compreender eles bem, até porque a gente tem um questionário que tem indicadores que também tem na PNAD contínua, né? Então, a gente precisa compreender para a gente poder divulgar. O aproveitamento da amostra dessa semana que encerrou hoje foi de 61,5%, Simar já sabia? Então, foi 61,5%. Quando a gente começou a planejar essa amostra, o pessoal da amostra falou, se a gente tiver 40% já é bom demais. Se tiver 50% já está muito bom. Então, a gente fechou hoje com 61,5%. E a nossa maior dificuldade não é a recusa. A nossa maior dificuldade é a questão do nosso cadastro de telefone, que tem telefones, embora a gente tenha feito pareamento aí com alguns cadastros, alguns domicílios têm 5, 6 telefones que os entrevistadores precisam ficar testando até encontrar o telefone que alguém atenda. E se a gente tivesse, assim, uma relação de telefones mais assertivo, né, mais apropriado, a gente estaria, acho, com um percentual, com aproveitamento bem melhor. E é isso, a equipe está animada, eles estão trabalhando muito, mas eles estão cientes da responsabilidade, da importância do trabalho que está sendo feito. E a gente tem tido reuniões semanais com a equipe de coleta para fazer esse acompanhamento de perto das dificuldades e das necessidades deles para poder ajudá-los. Obrigado, Maria Lúcia. Eu vou agora abrir para as questões, tem algumas questões que já foram colocadas escritas no chat, vou ler em seguida, mas tem pessoas também que se inscreveram e que gostariam de fazer uma questão de forma falada. Então, eu passo a palavra para Alberto Cardoso primeiro, depois Roberto Veras, aí depois eu também vou ler umas questões aqui, e também tem escrito, depois quero fazer umas perguntas, tá? Vou desligar aqui meu microfone. Alberto. Obrigado, Dari. Boa tarde a todas e todos. Eu queria começar parabenizando a equipe do IBGE por ter conseguido montar em tempo absolutamente recorde essa pesquisa que é necessária no Brasil, tendo em vista a subnotificação enorme, né, que nós temos sobre a doença, o fato de que nós não temos testes, ou pelo menos temos muito poucos testes. Então, dar os parabéns pela celeridade e pela qualidade do questionário, né?
Eu queria fazer alguns comentários relacionados ao questionário, justamente para tentar ver se posso ajudar de alguma maneira a melhorá-lo, né? Porque algumas coisas eu acho que estão faltando, né? Primeira coisa não tem uma pergunta sobre testagem. O governo tem a intenção, né, de tá anunciado já várias vezes de importar 40 milhões de testes e não sei o quê. E isso vai ser um aspecto central para a evolução da doença daqui para frente. Testagem e vacina quando ela vier, mas a vacina é muito adiante. Mas a testagem eu acho que é fundamental. Outra coisa que eu acho que é fundamental é que, eu sei que não foram vocês que fizeram essas perguntas, foi a Fiocruz, né, se eu entendi, mas de todo modo, como pesquisador, eu senti falta de uma coisa mais, um gradiente melhor, quando a pessoa é internada. Porque só tem uma pergunta, que tem a ver com sedação e intubação. Está tudo numa pergunta só, né? E essa é a única pergunta. Eu faria essa pergunta de maneira mais gradiente. Foi hospitalizado, passou por procedimento simples, ou seja, vai complicando até a pessoa ser entubada, mas uma única pergunta, entendeu? Que tivesse um gradiente de possibilidades de atenção no hospital. A outra coisa que eu não entendi bem, por que vocês suprimiram a questão dos anos de estudo, as perguntas que permitem a gente construir anos de estudo depois, e optaram por uma variável categórica de escolaridade, quando nós sabemos que os anos de estudo no Brasil, eles têm um efeito, de fato, linear, né? E essa variável anos de estudo funciona um pouco como uma variável contínua. Na pergunta sobre que vocês incluíram férias coletivas como parte das coisas que estavam acontecendo, né, de não estar trabalhando com base na doença, na Covid, eu acho que vocês tinham que explicitar, né, férias coletivas por causa da pandemia. Tá certo? Não está dado que as pessoas, que as empresas estão dando férias coletivas por causa da pandemia, se isso não está explícito. Né, porque lá embaixo, na mesma questão, tem férias. Né, então, eu tornaria isso mais explícito, tá certo? A outra coisa que me parece que faltou, e a última coisa que eu queria falar, que tem a ver com a suspensão do contrato, que é o outro efeito da pessoa não estar trabalhando porque teve o contrato suspenso, né? Que tem implicações, né, do ponto de vista de ter rendimento, quando tem a suspensão do contrato e tudo mais. Mas isso aí, enfim, é só, como vocês disseram, que o questionário vai poder mudar, né, com o tempo, eu acho que talvez isso, algo dessas coisas possa ser incluída. Mas, de novo, muito obrigado, fiquei muito contente de ver, e principalmente saber que a gente vai ter informações semanais. Isso é incrível, absolutamente incrível. Vocês estão de parabéns. Está sem som. Darita, está sem som. Tá, Roberto Veras, por favor, depois eu vou ler aqui umas questões para a gente fazer uma primeira rodada aí de respostas. Boa tarde, também gostaria de fazer minhas as palavras de Adalberto. Eu acho que o BGE está de parabéns, e eu queria dizer que, assim, enfatizar que se trata de um parabéns para a instituição, mas também para as pessoas, né? Porque eu acho que depende muito das pessoas, da garra, da vontade das pessoas de tocar as coisas. Eu acho que cada vez mais no Brasil nós vamos precisar dessa garra, dessa vontade para as instituições não pararem, né? Por conta dessa situação toda que nós estamos vivendo. Mas as perguntas seriam as seguintes. Primeiro, com relação a, digamos, a continuidade da pesquisa, porque nós vivemos um tempo muito incerto, então vocês estão calculando que mais ou menos nós vamos ter 3 meses de pandemia, e esse é o tempo que está previsto para a pesquisa, se eu entendi bem, né, da pesquisa da PNAD Covid, com mais um mês depois que terminar a pandemia, né, e, digamos, se essa coisa se estender, quer dizer, qual é o plano? Se as previsões que enfim, efetivas que tem por aí é de que a coisa vai se estender por mais tempo, então, provavelmente nós vamos ter entrada e saída, né, de quarentenas por algum tempo ainda, e, enfim, o que é que vocês estão pensando a respeito disso? Vai ser possível estender a pesquisa? Esse é o plano?
O segundo aspecto, a segunda questão, é sobre a compatibilidade entre os dados que são coincidentes, os indicadores coincidentes da PNAD Covid e da PNAD contínua. Né? Por exemplo, um indicador de ocupação, de desocupação, etc. Nós vamos ter 2 indicadores, né? Como lidar com essa situação? Não haverá possibilidade de diferenças aí? Enfim, como lidar com essa situação? E a outra coisa é sobre... eu sei que tem uma questão muito delicada, que é a coisa do óbito, né? E também já foi comentado que essas questões foram colocadas pela Fiocruz, mas não haverá nenhum tipo de questão relacionada com isso. Se chegar a discutir esse assunto, se essa pergunta vai estar, enfim, de alguma maneira colocada mais à frente, enfim. Então, seriam essas 3 questões. Muito obrigado. Tem uma última, por favor, Dari, só uma última que eu havia esquecido. É sobre a explicitação do motorista de aplicativo. E, pelo que eu entendi, será possível distinguir os entregadores, né? Mas os motoristas não, porque eles estão numa categoria que inclui outros motoristas, taxistas, de vans, etc. e tal. Então, não será possível distinguir, e isso seria muito importante, porque essa é uma categoria que está sendo muito, enfim, afetada por tudo isso, no segmento, né? Então, a pergunta é se tem a ideia de que isso venha a ser explicitado depois, ou, enfim. Obrigado. Obrigado, Roberto. Eu vou ler aqui algumas no chat, depois também quero me inscrever, posso até ficar no segundo bloco. O Silvano pergunta se tem alguma questão sobre os sintomas mais raros, né? Como incluir os sintomas mais raros, já que uma pesquisa populacional seria excelente para a gente conseguir entender melhor a epidemia. A Andréia Ramos pergunta se tem alguma questão relacionada à saúde mental dos trabalhadores. A Guirlanda pergunta se é possível aferir alguma incidência sobre os trabalhadores com deficiência. Tá? A Magda pergunta sobre a questão do contrato, a suspensão do contrato, a redução da jornada e contrato, e a questão da judicial, também como aferir a judicialização, né, dos casos que vão ser demandados do judiciário em relação à Covid-19. Tá? Então, acho que são essas as questões, e eu também queria fazer eu não sei se eu consegui pegar todos, mas também depois a gente pode fazer um segundo bloco de questões, eu acho. Então, eu vou passar para vocês responderem isso. Eu me inscrevo para o segundo bloco aqui, tá? Então, que eu acho que a gente faz o segundo bloco aí de questões. Eu vou tentar responder umas genéricas para deixar as mais técnicas e específicas para Maria Lúcia aproximar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os comentários e as perguntas. Como é uma pesquisa em andamento, né, elas são fundamentais. E algumas coisas poderão ser melhoradas. Não tem um compromisso 100% com o formato do questionário, né? Meio on-the-job training aí. Um exemplo claro é esse exemplo do gradiente, que a pergunta pode ser a mesma na resposta de saúde que o Adalberto falou. Eu agradeço muito. É uma coisa que a gente pode considerar futuramente, né? No caso do Adalberto, essa pergunta é a que eu vou me referir, e a de anos de estudo, porque uma das coisas que a gente não quis, embora a PNAD Covid não seja uma pesquisa de pulso estrito sensu, coisa que a pesquisa de empresa será, porque a pesquisa de pulso ela tem que ter 11 a 12 perguntas, a PNAD Covid claramente, em termos absolutos, tem muito mais que isso. Vis-à-vis a PNAD contínua, ela é de pulso, porque aí é uma métrica relativa.
Mas uma das coisas que nos ajudou foi que algumas variáveis, é claro que isso não vai ser 100% das pessoas entrevistadas, mas algumas variáveis coletadas no primeiro trimestre de 2019 serão um efeito fixo na pesquisa. E a nossa expectativa é que grande parte dos anos de estudo estariam dessa coleta, né? Pelo menos para quem já saiu da escola. E mesmo com alguma criatividade de algoritmo, a gente poderia chegar no ano de estudo, mesmo para quem está frequentando a escola. Então, essa foi até uma das características que eu acho que é importante enfatizar. Ela é uma pesquisa ágil, mas ela tem uma âncora pesada, que é o primeiro trimestre de 2019, com toda a riqueza das informações que estão lá. Isso dá uma margem de manobra para algumas das necessidades de variáveis não coletadas, né? No caso do Veras, muito obrigado pelos cumprimentos, é realmente uma luta que a gente está aqui, né? E, de novo, as minhas respostas vão ser mais genéricas, aí eu passo as demais por cima e para a Maria Lúcia. A ideia de 3 meses é uma ideia inicial, assim, pouco ambiciosa, mas essa não é uma pesquisa tão onerosa para padrão IBGE. Então, a ideia é que, na medida que a Covid continue, a gente continuará. Esse é um primeiro ponto, né? Enquanto resultados semanais e pesquisa de coleta semanal e publicações semanais e mensais. Mas aí é uma coisa mais de, assim, sonho de consumo, né? Diretor também tem direito a ter sonho de consumo, não quer dizer que ele se realize, né? É possível que, mesmo num tempo T+6, T+9, T+10, a gente pense em continuar com uma pesquisa de painel, mesmo que semestral ou até mesmo anual. Isso, sonhar é permitido também, vai tudo depender da experiência que a gente terá nesse mecanismo. Porque eu, como demógrafo e especialista da área de mercado de trabalho, sempre tive esse sonho da gente ter uma pesquisa longitudinal, da gente ter um painel no Brasil. Eu achava que era uma coisa que faltava. E essa pode ser a âncora, como pode não ser. Eu não estou jurando de pé junto, eu estou falando quase como usuário e menos como diretor. Mas se eu puder envidar esforços para que isso vire verdade, podem contar comigo que eu vou tentar de todo jeito deixar que a criança sobreviva, mesmo num ambiente pós-Covid. Claro que com intervalos maiores, eventualmente, para não concorrer com a PNAD contínua, que é nosso carro-chefe. Mas uma coisa que o Simar é muito melhor, e com isso eu até passo a palavra para ele ou para a Maria Lúcia, para explicar isso, uma diferença de indicadores pode ter, mesmo que o indicador seja igual e a pergunta igual, decorrerá do fato de que a publicação mensal da PNAD contínua ela vem de uma média trimestral móvel. E a PNAD Covid ela sempre vai ter ou semanal ou mensal, com período de referência, mas mensal. Então, ela sempre será uma informação contemporânea. Quer dizer, dificilmente o dado terá que coincidir, mesmo que o conceito e a captação seja igual, coisa que a gente sabe que nem sempre é verdade, mesmo com o fraseamento absolutamente igual. Mas, com isso, eu passo a palavra para o Simar. Boa tarde. Simar. Oi. Eu ia pedir para deixar eu responder as mais fáceis primeiro e deixar as difíceis para você. Vamos fazer essa sequência aqui da fala. Então, deixa eu te falar. Com relação à parte... Obrigado primeiro pelas perguntas, são perguntas bastante interessantes, algumas delas
principalmente as de inclusão, estão no radar. A gente lembra que a pesquisa é por telefone. E quanto tempo você aguentaria responder uma pesquisa por telefone? Pensando que você está respondendo, depois a sua esposa vai responder, o seu filho vai responder, a sua mãe vai responder. Então, isso tem um tempo de sustentação. Então, a pesquisa teve que ser ajustado, né? Tanto que as perguntas de trabalho, como a Maria Lúcia mostrou ali, que na PNAD contínua são feitas 6 perguntas, aqui praticamente a gente reduziu a 1. Claro que a gente fez isso tudo controlado, mas foi reduzido a uma pergunta, né? Com relação... Primeiro, então, o ponto é esse, é o tamanho do questionário. Claro que agora nós vamos ter de partida algumas informações, e aí eu já passo logo para essa história do ano de estudo, né? Essa coisa do ano de estudo está lá dentro o nível de escolaridade, mas a gente tem essa informação do passado da pessoa, né? Eu tenho informação da cor dela e eu posso ter isso para as pessoas que estão entrando novas na casa, que não estavam no ano passado. Com relação à testagem, o número de pessoas testadas no Brasil ainda é um número muito insuficiente para você ter uma pesquisa por amostra para estar medindo isso. Então, isso está no radar, em um dado momento nós vamos incluir isso, inclusive pessoas que já foram contaminadas com o vírus, isso vai estar entrando, isso tem um momento certo para entrar, isso vai depender do número de casos que for avançando no Brasil, né? Lembro que essa pesquisa ela começou a ser planejada, foi no final de março, início de abril, que ela começou a ser planejada, então o quadro era não tinha essa coisa que foi falado aqui de suspensão de contrato, isso não existia naquele momento, né? Então, tem essa defasagem aí. Com relação à gradiente do hospital, a gente não quis entrar muito no detalhe desse processo, porque isso foi, como eu falei, o número de pessoas ainda é muito insuficiente para a gente ter isso numa pesquisa por amostra. E a gente tem que tomar cuidado, porque numa primeira largada da pesquisa, eu tenho que experimentar ela primeiro, para fazer ela em junho, em julho, em agosto, em setembro, quando ela for parar, como é que ela vai ser feita de forma melhor. Férias coletivas por causa da pandemia. São diversos motivos, né? São diversos motivos. Então, já ter conseguido a férias coletiva, né, já é um ponto. Agora, saber se ela é por conta da pandemia, quem sabe, se isso chegar a uma frequência grande, no segundo mês, terceiro mês, a gente pode estar, sim, abrindo para poder conhecer melhor a férias coletiva. A suspensão do contrato eu já mencionei aqui. Com relação ao Roberto Veras, as perguntas dele, a continuidade da pesquisa. Roberto, eu espero que a pesquisa ela pare em agosto, né? Mas se nós continuarmos no processo de confinamento, distanciamento social, isolamento, a pandemia se perdurar, eu acho que isso vai continuar, não tenha dúvida que isso vai continuar. Outro ponto também, que nós temos que seguir o objetivo e a justificativa para que ela foi criada. Enquanto tivermos em termos de pandemia, a ideia primeira nossa, o Eduardo pode justificar, confirmar isso, é que a pesquisa ficasse pelo menos um mês após terminada a pandemia. Declarada a finalização da pandemia, um mês depois, a pesquisa é encerrada. Compatibilidade dos dados com a PNAD contínua e os dados da PNAD Covid. Lembra que a PNAD contínua, eu estou divulgando em fevereiro, março e abril. Março, abril, maio. Ela é uma pesquisa que ela tem ali aquele movimento. Então, assim, são indicadores diferentes em termos de momento. A outra não, está ali naquela semana específica. E a Maria Lúcia comentou aqui que nós não estamos nem utilizando o termo, a data de referência em si, o mês passado. Por quê? Porque na PNAD contínua, se você não é entrevistado na primeira semana, eu te entrevisto na segunda, te entrevisto na terceira. Se você está na segunda, eu não te peguei ali na segunda, eu posso entrevistar na quarta. Ninguém pode passar da quarta. Na quarta tem que fechar, né? Mas todo mundo tem a sua semana de referência, da qual a referência é feita. A PNAD Covid não. É a semana anterior e fecha, acabou. Aí vamos divulgar. A segunda semana é a semana anterior, é a segunda semana de maio, e vamos fechar. A terceira, e assim vai. Tanto que maio, a quarta semana vai ser feita em junho, né? Na primeira semana de junho. Então, essa compatibilidade, de cara, a gente tem que saber. São duas pesquisas diferentes. Uma marcada no tempo, ali naquele mês efetivo, e a outra naquela semana específica, e a outra está marcada com um período trimestral. Eu estou falando aqui de PNAD contínua, que a gente vai divulgar agora, eu tenho ali
fevereiro, março e abril. Fevereiro nem se falava em pandemia, março já tem um efeito, abril também, mas é um conjunto de meses, né? Com relação ao óbito, foi outra coisa também que a gente foi a opção de não colocar, isso o Eduardo sabe disso, isso está no radar, no momento que isso começar a aumentar de forma específica. Até, Silmar, um ponto do óbito, é claro que nós estamos numa pandemia, só desculpa que eu esqueci por interromper, normalmente o óbito é um fenômeno tão raro que a pergunta de óbito no censo demográfico ela está no questionário básico, não está nem na amostra, porque não dá significância estatística se for para a amostra, porque trata-se de um evento raro. Claro que na pandemia sobe um pouco, mas eu acho que isso não altera tanto. Infelizmente, a questão do óbito, e às vezes, muitas vezes o óbito é num domicílio unipessoal, aí a pessoa que morreu desaparece. Enfim, demograficamente mais complicado. Acho que não vale a pena, nessa pesquisa rápida demais, é preferível a gente melhorar a coleta dos dados de óbito do Ministério da Saúde, que é uma coisa que estamos envidando esforços nessa linha. Com relação a essa coisa do motorista de aplicativo, ele está junto com o motorista de passageiros, né? A gente tem que ter claro que o motorista de táxi, ele também é motorista de aplicativo, ele transita nas duas plataformas, na plataforma online e no ponto de táxi. Isso a gente talvez não tivesse clareza de separar isso, mas a gente pode estar acompanhando. Acho que foi o Silvano que perguntou alguma coisa sobre sintomas raros. Sintomas raros, nós não temos previsão disso estar entrando na pesquisa, porque é uma pesquisa por amostra. Isso é complicado de pegar, inclusive numa pesquisa como a Pesquisa Nacional de Saúde. Embora essa amostra aqui seja bem robusta, é muito difícil, numa pesquisa por amostra, você detectar sintomas raros e fazer estimativas sobre sintomas raros. O que está no nosso radar, com certeza, é sobre doença crônica. A saúde mental está dentro desse contexto de deficiência, que é um problema que a gente pode estar levantando, sim, eu não descarto isso, eu acho que talvez seja importante ter essa... Talvez não, eu acredito que seja importante, a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa do tamanho do questionário. A suspensão do contrato, eu já te falei, juntamente aí com a judicialização. Então, é um questionário que ele não pode ser grande, né? Ele é um questionário que está carregando, inclusive, informações, como a Maria Lúcia mencionou, que vão dar suporte ao PIB, suporte à inflação, que, consequentemente, vai dar suporte à manutenção das pesquisas as pesquisas econômicas conjunturais, né? Porque todos esses grupos, tanto o PIB trimestral, quanto a inflação, dependem de informações da pesquisa, da PNAD contínua. E, por acaso, não tendo a PNAD contínua, a PNAD Covid pode ser uma saída. A ideia é manter as duas. A ideia tem um objetivo diferente, mas não tendo uma pesquisa, se não tiver informações sobre o mercado de trabalho, corremos o risco de não ter informações do PIB, de não ter informações para a inflação, e, consequentemente, vai afetar as pesquisas conjunturais. A ideia é manter as pesquisas. E detalhe, cada dia que se vive aqui é um dia diferente. A gente sempre fala isso com o pessoal de campo, o pessoal que trabalha com a gente, principalmente, cada dia é um dia diferente, né? E as coisas vão mudando à medida que a pandemia avança, à medida que as coisas vão se movimentando. Claro, o cenário político tem uma importância nesse processo todo. E também eu acho importante registrar que a Maria Lúcia não comentou sobre esse fato, mas eu acho importante ela depois até falar mais um pouco. Nós estamos fazendo pesquisa de entrevistas de foco. O que é isso? Nós estamos ouvindo diretamente aqui na diretoria, nós estamos ouvindo os entrevistadores, a gente está conversando com eles, nós estamos conversando com eles. Qual a dificuldade de fazer a pesquisa? Como é feita a pesquisa? Como é que está sendo trabalhar por telefone? Aonde o questionário, digamos assim, entre aspas, emperra na pesquisa? É difícil fazer? É difícil continuar? Então, essa pesquisa de foco ali do trabalho está sendo feita. Nós nunca tínhamos feito isso antes. Até para a gente saber o que vai acontecer no futuro, né? Virou tudo de cabeça para baixo. Vamos continuar fazendo pesquisa presencial ou vamos ter essa pesquisa agora, diferente? Então, as coisas assim, vamos conseguir, de repente, não ter mais um indicador mensal ou indicador semanal?
Eu passei para a Maria Lúcia, que eu acho que ela tem muito que complementar, principalmente nessa parte de ano de estudo. Oi, não, na verdade, eu acho que não tem nada a acrescentar, não. Vocês já percorreram tudo, você falou perfeitamente. Eu só, na verdade, só acrescentaria duas coisas, então. A questão não foi a Fiocruz que fez o questionário com a gente, não. Isso. Foi a Secretaria de Atenção Primária e a de Vigilância, lá do Ministério da Saúde mesmo. E aí, essa pergunta da intubação, né, que é do gradiente que vocês falaram, a gente chegou a questionar com eles também, né? Mas eles queriam o caso completo, dos 3 juntos, quando tudo acontecia, porque era o protocolo que eles seguiam lá, eu não sei exatamente nos motivos médicos, mas era exatamente assim. A outra coisa que a gente tinha questionado com eles é que só pergunta essa parte da intubação quem foi para o hospital. E a gente questionou também se o pessoal que passava pela UPA, se a UPA não poderia. Me parece que hoje já tem UPAs que está fazendo algum procedimento enquanto não consegue vaga em hospital. Tá? Então, foram coisas que a gente depois foi questionando com eles também, mas que a gente ainda não mudou esse mês. Qualquer mudança de questionário eu tenho que fazer a partir de junho, para eu poder juntar as 4 semanas. Eu não posso fazer alteração de questionário nas 4 semanas de maio, eu tenho que esperar a primeira semana de junho. Sobre a questão do aplicativo, eu tinha entendido que você tinha perguntado também a questão dos entregadores de mercadorias, né? Foi o Roberto Veras que perguntou. Os entregadores estão separados. A gente tem os entregadores, desculpe, os entregadores eu entendi que estão separados, mas os motoristas de aplicativos não. Ok. É isso. E teve uma pergunta que eu, por acaso, li ali no chat, que estava perguntando justamente se esses entregadores, como eles trabalham o dia inteiro na rua, se eles não estariam subrepresentados. Na verdade, não, porque eu não faço a pergunta com a pessoa. A minha unidade de seleção é o domicílio. Eu ligo para o domicílio e faço a entrevista para todos os moradores do domicílio. Então, mesmo que ele esteja trabalhando, alguém no domicílio dele vai responder por ele que ele é entregador ou que ele é motorista. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Alguém também fez uma pergunta aqui relacionada assim, se a taxa de desemprego para o IBGE considera quem procurou trabalho nos últimos 30 dias, na verdade não é o IBGE, isso é uma recomendação internacional, né? Isso é uma recomendação da OIT. Agora eu vou perder a pergunta aqui, peraí, só um minuto. Com relação... que virou a tela aqui, eu não... Alguém perguntou sobre a história do 30 dias aqui, que agora eu não estou conseguindo achar a pergunta. Com relação ao motorista, a taxa de desemprego do IBGE considera quem procurou trabalho nos últimos 30 dias. Como mensurar este desemprego na pandemia em que reduziram-se a busca? Então, eu vou estar pegando semana a semana quem procurou trabalho nos últimos 30 dias, né? E vou acompanhar essa parcela. E nós já vamos começar a pesquisa, já começamos a pesquisa, já que praticamente com a pandemia bem forte no mês de abril. Então, você já tem um distanciamento muito forte ali no mês de abril, que vai estar mostrando, como a PNAD contínua já está mostrando, uma redução do número de desocupados no Brasil, né? A gente vai ter redução na taxa, já está vendo isso na PNAD contínua. Do mês passado nós já vimos com março, nós vamos divulgar quinta-feira agora, a próxima PNAD contínua. Então, vocês vão ver que isso pode estar, isso é uma tendência mesmo, mas aos 30 dias é uma recomendação internacional. Alguém faz, Guilherme, algum modo de controle do respondente versus será o mesmo na onda seguinte? Sim, a gente tem quem respondeu a pesquisa, quem é o responsável pela pergunta. Algum modo de controle, isso eu já respondi, também parabenizo e tal. Será possível incluir alguma pergunta sobre os acordos, suspensão de contrato, redução de salário? Redução de salário a gente já está colocando. Se for individual ou mediado pelo sindicato, isso a gente teria que quase que botar um bloco aí de sindicalização, para primeiro perguntar se a pessoa está sindicalizada, para poder entender. Mas acho que é uma ideia, né? Uma coisa que nós falamos aqui, que é a história do endividamento, que eu acho importante isso ser inserido. Isso está no radar para entrar. Só completando a história que a Maria Lúcia falou da pesquisa, do formato que a pesquisa entrou, foi feita junto com o Ministério da Saúde. Nós tivemos apoio de pessoas assim que são especialistas na área de saúde, tanto do CDC, quanto da UFMG, quanto pessoas da Fiocruz também, olharam o questionário, fizeram sugestões, né?
assim, nós temos um histórico de pesquisa em saúde, e esse histórico faz com que a gente tenha aí um portfólio de pessoas que a gente pode estar consultando. No caso de mercado de trabalho, falando com várias pessoas também. Então, o questionário não saiu da cabeça do IBGE. O questionário ele é um questionário muito discutido. E o maior problema que a gente tem com esse questionário é o tamanho dele. O tamanho é o maior problema que pode ter do questionário, até porque também tem outro problema, que é um questionário como esse, ele teve que ser feito de forma a eu ter facilidade para fazer o treinamento. Que qualquer coisa muito complexa dificulta o treinamento. E o treinamento não é presencial, é um treinamento à distância. Então, modifica tudo. Então, tem que ser uma pergunta que ande sozinha, que se fale sozinha. Então, isso também foi... a princípio, esse questionário ia ter... Eu não sei se o Eduardo lembra, esse questionário tinha 5 perguntas quando nasceu. De repente, ele virou 10. Aí fomos conversar com o pessoal do PIB, o pessoal da inflação, o questionário chegou a 20. E agora o questionário está com quase aí 40... Né? Parte dela, o Rogério Barbosa tem responsabilidade, o Ribeiro tem responsabilidade do aumento, que a gente vai conversando com as pessoas e vai, como hoje. Aqui eu vou tirar aqui desses comentários aqui muita coisa boa aí que está escrito aí, que a gente vai ter que estar prestando atenção, que estava quase que passando despercebido. Assim, né? Maria. Oi, eu queria fazer uma sugestão. Tá, pode falar primeiro. Muito rápido. As pesquisas domiciliares, elas têm como unidade o domicílio. Se mudam as pessoas que estão dentro do domicílio, é o domicílio que se mantém como unidade. Quando a pesquisa é feita por telefone, como é que vocês lidam com essa questão? Porque o telefone é vinculado às pessoas, não aos domicílios, né? A menos que seja, quer dizer, mesmo o telefone fixo. Como é que vocês vão fazer essa... Porque até... a coisa do painel, Eduardo, é melhor, porque qual é o problema de você fazer pesquisa de painel no Brasil? Que as pessoas se mudam, saem do Rio de Janeiro e vão lá para o Acre, e aí, né, dificulta você check as mesmas pessoas. Por telefone já não, né? A pessoa sai do Rio de Janeiro e vai para o Acre, você pode manter essa pessoa sob controle. Enfim, como é que vocês lidam com isso? Vamos fazer um bloco aqui, porque tem uma pergunta da Marilene exatamente no meu sentido. Qual é o controle daquilo que está sendo entrevistado? Ele representa, de fato, o domicílio, né? A Marilene, que acho que é a mesma uma pergunta muito parecida com o que foi feita pelo Adalberto, aqui no chat. Mas eu queria fazer aqui, depois tem outras perguntas no chat, vocês podem ir olhando também. Aqui, queria fazer 2 sugestões. Uma primeira, no item D da remuneração, do questionário, vocês colocam as diferentes remuneração e no item D1 tem o item E, auxílio emergencial coronavírus. Desculpa. Aí, vocês têm esse item. Então, a primeira sugestão é o seguinte, como essas medidas aqui, porque são 2 tipos de auxílios emergenciais. Tem o benefício, que é ligado ao salariamento, que hoje significa mais ou menos 25%, pelos dados iniciais aí do Ministério da Economia, 25% dos assalariados formais estão, vamos chamar, alguma dessas medidas possibilitadas pelas medidas provisórias, né, algumas iniciativas. Especialmente a questão da suspensão do contrato, que é a mais expressiva entre todas elas. Tá? Então, eu queria ver se não era possível, eu sei que o questionário está longo, desagregar um pouco essa questão para pelo menos tentar perceber quais são esses tipos de benefícios e auxílios que as pessoas recebem em função do coronavírus. E não, além disso, se fosse possível, se elas estão recebendo da empresa, se estão recebendo só aquilo que é programado pela medida pelo governo, né, ou se tem algum acordo, convenção coletiva que incrementa para além daquilo que é estabelecido pela medida provisória. Então, essa questão aqui de separar isso, né, o que eu chamo o auxílio e os benefícios. Tá? Talvez aí a primeira questão eu só queria levantar aqui para pensar. Eu sei que a questão está longo, mas é um detalhamento, acho, talvez, que ajude muito a gente a perceber os efeitos das medidas que foram anunciadas pelo governo. Tá? A segunda, eu acho que já foi respondida, aqui é uma pergunta talvez muito simples, não olhar a sindicalização. No caso de afastamento, ou no caso de alguma alteração no teu tipo de contrato de trabalho, há participação do sindicato ou não? Uma pergunta bem, assim, objetiva.
no caso da alteração, suspensão do contrato, redução da jornada, férias coletivas. Tá? Então, O que eu acho assim, complicado nisso é o seguinte, tem pessoas do comércio que nem sabem do que se sindicalizado, se foi para o sindicato, se não foi. Isso vai me dar um indicador meio torto. A gente já teve uma experiência dessa uma vez, em que, pelo desconhecimento da pessoa de não ser sindicalizado ou se ter conhecimento, eu acho que o Ribeiro pode até falar isso um pouco, isso ficaria uma pergunta meio assim, isso poderia dar um resultado, talvez, não muito preciso, em função da pessoa não saber, ela nem está acompanhando, sabe lá que ela tem alguma coisa do sindicato sei lá, dos metalúrgicos, sindicato do transporte, a pessoa não tem essa... Alguns são mais fortes, outros nem tantos. Ocimar, eu até acrescentaria uma das coisas complicadas, embora eu sempre tenha almejado e sonhado com listar as políticas públicas, mas eu tenho dois exemplos, um eu como usuário e outro eu participei como produtor de dados. Como usuário, foi uma PNAD, se não me engano, 82, 83, daquelas antigas anuais, que ela tentou separar pensão, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria por idade, e praticamente tiveram que jogar fora os dados. Eu lembro que o Caizô, o Beltrão, fez uma análise mostrando que tinha pouca consistência, e parte disso era porque as pessoas confundem os benefícios. Elas chamam tudo com os nomes trocados na pesquisa domiciliar. Não é uma captação tão rigorosa. Desde essa época, eu passei a ser fã de registros administrativos, uma espécie de lado da demanda, entre aspas, para alguma dessas coisas, exatamente por ter uma precisão maior. A segunda experiência foi na avaliação do Bolsa Família. Nós fizemos a IBF lá no CDPLAR, e parte da definição de grupo de tratamento e grupo de controle viria de resposta, se você está no cadastro, não ganhou o benefício, enfim, uma matemática complicada, e acabou que a qualidade da coleta foi péssima. E ela foi feita pela Science, foi um padrão IBGE, que era a fundação da ENSE na época, o amostrista era o Pedrão, o Nuno fez o questionário. Então, foi algo muito próximo do IBGE, e ainda assim nós tivemos esse problema de captação. Então, mas eu acho legítimo, eu como usuário também gosto, só que o problema é esse, muitas vezes a qualidade desse tipo de informação, ainda mais feito por telefone, ela é complicada. O BPC era chamado de LOAS por todo mundo, ninguém nem sabia o que era BPC, embora o nome científico fosse BPC. Então, são aquelas confusões que ocorrem nesse tipo de coisa. Mas antes do Simar falar das demais, um dos problemas nossos é com o telefone, quer dizer, o ponto é o seguinte, a gente entrevista sobre todos os membros do domicílio, mas o respondente pode ser qualquer um, né? Então, a gente não precisa entrevistar todo mundo. E, de fato, é um painel de domicílio, o que é realmente incompatível com um painel legítimo de pessoas, que é o que é muitas vezes gerado no mundo, né? Mas eu acho que se a gente conseguir um painel de domicílios, ainda mais que no Brasil a mobilidade até de casas é muito menor do que em países como os Estados Unidos. Eu, quando dava aulas de imigração, gostava de citar aquela loja de mudança que chama U-Haul, que nunca teve no Brasil, parte porque a Lusitana, né, o mundo gira, esqueci o slogan da Lusitana, você tinha algumas filas e mão de obra que sempre foi mais barata para fazer mudanças, mas parte porque a migração interestadual mais volátil, igual tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil é muito menor. Então, um painel de residências, com alguma chance, se torna um painel de pessoas.
né? É por isso que eu tenho esperança, mas é verdade, o painel nosso da PNAD fixa é um painel de endereços, é um painel de CNEF, né? Então, se mudar alguma pessoa, nós não necessariamente estamos coletando informação sobre a mesma pessoa. Por isso é que a gente faz a checagem quando faz o carregamento para a PNAD Covid. Mas vou passar para o Simar, que eles entendem muito mais que eu. Eu sou mais usuário aqui do que fornecedor. Maria Lúcia, responde a do domicílio aí, por favor. Então, domicílio. A seleção é de domicílios, a gente tem ali nosso cadastro de telefone, telefones fixos e telefones móveis. A mudança assim, de domicílio ao longo desse período, 6 meses, ela é curta, né? Pensando que a gente está pegando agora e a gente vai acompanhar essa pessoa aí ao longo de, sei lá, 6 meses, que seja. Tá? Então, talvez tenha alguma perda, mas a perda a gente espera que seja muito pequena. Em relação à nossa amostra de hoje, com a da PNAD contínua, a gente tem um cadastro inicial de telefones, né? A gente pegou uma seleção da PNAD contínua, o que tinha telefone, lá de primeiro trimestre de 2019, e aí a gente está ligando. Então, hoje, a gente está ligando por um telefone de domicílios de um ano e meio atrás, 1 ano e 3 meses atrás. Então, aí a perda seria maior, né? Então, uma das sugestões das pessoas que estavam discutindo a amostra foi: se supostamente a nossa dificuldade seria conseguir falar com a pessoa, uma vez que a gente conseguir falar com a pessoa, vamos aproveitar a entrevista dela, que depois a gente faz esse tratamento. Então, a gente telefona, e a nossa primeira pergunta é a confirmação do endereço. A gente pede para confirmar o endereço. Se o endereço for o mesmo, a gente segue a entrevista. Se o endereço tiver mudado, a gente pergunta se a pessoa mora no mesmo estado que ela morava lá no primeiro trimestre de 2019. Sendo o mesmo estado, a gente também continua com a entrevista. Se for outro estado, a gente pergunta para qual estado mudou e continua a entrevista. Por que a gente faz isso? A gente pergunta o novo estado para a gente depois botar as respostas dela no estado a que ela se refere, né? Senão ela vai estar falando, eu vou estar falando no telefone, ela saiu do Acre e foi para São Paulo, e aí eu vou estar pensando que ela está no Acre, mas na verdade ela está sentindo sintomas lá em São Paulo. Então, por isso que a gente pergunta o novo estado de residência, né? Então, em relação à nossa amostra inicial, a gente tem feito isso para a gente não perder essas mudanças de domicílio do período de um ano. E aí, a partir de agora, a gente constrói o nosso cadastro de telefones, a gente atualiza o nosso cadastro de telefones e endereços a partir dessa primeira rodada da pesquisa e a gente segue aí pelos 6 meses esperando, né, acreditando que vai ter perda, mas que não vai ser tanto assim. Em relação, eu queria falar também do auxílio emergencial, da questão da separar. Quando a gente construiu esse questionário, ainda nem tinha saído a regulamentação sobre o auxílio emergencial. A gente só sabia que ia ter aí alguma ajuda, mas e começava a se falar do nome, que poderia ser auxílio emergencial, mas acho que tinha outros nomes também. Então, a gente colocou ele, mas sabendo que ali entraria qualquer coisa que fosse relacionado à ajuda, à transferência, por conta da pandemia. E eu não sei se a gente vai conseguir desagregar, tá? Mas você pode ter uma proxy muito boa do que está sendo dos R$600, porque vai ser os R$600. Vai estar o valor lá, você vai conseguir pegar pelo valor. O que não for os R$600, você pode fazer uma comparação do rendimento habitual com o rendimento efetivo. Por quê? Porque se o rendimento efetivo for o menor e ele tiver registro no auxílio, você já sabe que essa diferença que ele está registrando no auxílio pode ser a diferença salarial dele, que foi reduzida lá, a partir da comparação do rendimento habitual e efetivo. Então, como o Sima falou, o questionário é grande, às vezes a gente precisa utilizar de algumas proxies, porque
para poder fazer as investigações e tentar entender algumas coisas que a gente quer. Então, é assim que a gente pensou dessa, né, por enquanto. Pode ser que depois, analisando o dado, a gente entenda que é bastante complicado, mas é uma alternativa. Obrigada. Também daria, assim, a gente está aberto à discussão, está aberto, vocês têm contato, a gente está sempre conversando, sempre discutindo, tentando abrir o diálogo, por conta mesmo de estar, a gente tem, claro, uma experiência acompanhando o mercado de trabalho, tem uma experiência de alguns módulos temáticos que a PNAD contínua investiga, até mesmo na PNAD antiga, e na Pesquisa Nacional de Saúde, o módulo de saúde da PNAD, a gente tem ali uma certa... A gente sabe um pouco trabalhar com isso, mas em tempos de pandemia a gente precisa de uma ajuda talvez maior ainda dos especialistas para poder estar dando suporte ao IBGE nessa empreitada. Obrigado, Simário. Obrigado, Marius. Tem várias proxies que, de fato, você pode fazer sobre a questão da redução da jornada, remuneração, então que dá para aferir um pouco também essas outras medidas aqui presentes nas medidas provisórias. Aqui, essa ideia da proxy também para você observar o tipo de rendimento com a ocupação, né? Também acho que isso é dá para pelo menos ter alguma ideia do que está acontecendo em relação a isso. Tá? Então, agradeço muito as respostas, eu não sei, aqui nós já estamos 2 horas praticamente aqui com a nossa atividade, então acho que a gente encerra por aqui. Amanhã, se eu não estou engano, amanhã o IBGE comemora 84 anos, é isso, né? Acho que é... Sexta-feira. Oi? É sexta-feira? É sexta-feira, que é 84 anos, né? Então, parabenizar o trabalho do IBGE, parabenizar a equipe que se virou aqui para poder produzir informações, dados, nesse momento excepcional que nós estamos vivendo, que eu acho que isso já foi levantado pelos outros meus colegas, eu queria reforçar. Parabéns para a equipe, pela toda a forma como o IBGE tem trabalhado, e para nós que somos pesquisadores é fundamental manter o IBGE como uma instituição pública que continua servindo a sociedade no sentido de produzir informações, e são informações de qualidade, que são fundamentais para a gente conhecer melhor a realidade nesse momento excepcional, mas conhecer a sociedade brasileira, conhecer o mundo do trabalho, conhecer todos os aspectos da vida social que é possibilitado pelas pesquisas do IBGE. Então, nosso muitíssimo obrigado aqui, Eduardo Rios Neto, pela apresentação. Eu queria ter ouvido um pouquinho mais sobre a pesquisa de pulso, né, o que ela consta, porque se falou muito rapidamente, acho meio pressionada pelo tempo. Próxima. Aí, né? São produtos novos e até para fazer justiça com os responsáveis, os coordenadores das pesquisas econômicas, que a gente conseguiu botá-los trabalhando com a gente. Eles não só estão tocando todas as pesquisas econômicas, não tem nenhuma correndo risco, até porque a pesquisa econômica, o principal informante é o contador, mas eles foram extremamente ativos na elaboração dessa nova pesquisa. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente está à disposição. E até gostaria só, já que eu interrompi, agradecer. É sempre um prazer. Eu vi tantas pessoas queridas aí, que eu até mandei um beijo para algumas, mas com certeza com várias omissões. Foi um prazer. A Unicamp é sempre... eu sei que é uma rede mais ampla do que a Unicamp, mas a rede, a própria ABET, que eu já fui membro em tempos áureos passados e que, por circunstâncias da vida, acabei me afastando um pouco, mas então foi um prazer muito grande interagir com todos aí. Liliana acabou de sair, nós fizemos a CBO junto, então é um prazer muito grande. E estamos às ordens, e agradeço demais as sugestões feitas. Tá. Viu, Simar e Maria Lúcia querem fazer uma consideração aqui, uma final aí? Maria Lúcia, vai lá. Então, só agradecer também a oportunidade de poder falar da pesquisa, né? Assim, quanto mais a gente dissemina, para a gente facilita também o trabalho.
dizer que o questionário está disponível no site, para quem quiser pegar, tem lá um link que pode pegar, e qualquer coisa estamos à disposição das sugestões. Vocês têm contato do Simar, pode enviar para ele e chegará a mim. Tá. Obrigado, Maria Lúcia. Simar? Obrigado, Dario. Para a gente é sempre um prazer estar aí junto com vocês da Unicamp, sempre ajudando a gente no conteúdo do questionário, nas análises que a gente coloca aí para a sociedade. Eu gosto muito de trabalhar com vocês e estamos aqui à disposição. Como a Maria Lúcia falou, esse questionário que ela apresentou aqui hoje, ele está disponível no portal, lá no hot site. No hot site tem um ícone chamado PNAD Covid, ele está lá dentro. E essa apresentação, eu vou te enviar ela, está à disposição, sempre que vocês precisarem. A pesquisa de pulso, ela está no processo ainda de construção, ela já está até em teste, que é uma pesquisa que vai ser feita via call center. Tenho certeza que, uma vez convidado, a gente coloca aqui a equipe para estar apresentando para vocês uma pesquisa que vai ser fantástica. O Bureau Americano já está fazendo essa pesquisa. Enfim, estamos à disposição. Nós que agradecemos mesmo da REMIR, né, da Rede de Estudos aqui e Monitoramento Disciplinar da Reforma Trabalhista, por essa oportunidade. O Simar sempre muito aberto, te liga, ele atende sempre na hora, responde, e a gente conseguiu viabilizar essa atividade em pouquíssimos dias, né? Acho que foi na terça-feira passada, na quarta, que nós confirmamos para hoje fazer essa atividade. Ele se mostrou à disposição e mobilizou a Maria Lúcia e o Eduardo para participar junto aqui, que enriqueceram muito as nossas reflexões no dia de hoje. Então, agradeço imensamente e, vamos dizer que, para mim, do ponto de vista da nossa parte, da rede, aqui, que a gente também está aberto a continuar conversando, interagindo, porque são essas pesquisas que nós alimentam, são essas bases de dados que vocês queriam que alimentam as nossas pesquisas, e a gente tem todo o interesse também de interagir, e, por isso, é recíproco, vamos chamar essa... recíproco essa abertura para a gente continuar conversando e continuar interagindo e continuar nos defendendo as nossas instituições aqui para a gente poder produzir informações de qualidade e ter pesquisas de qualidade também. Então, muitíssimo obrigado a todas as pessoas que participaram aqui da nossa atividade e um obrigado especial aos 3 colegas aqui do IBGE, tá? Simar, Eduardo e Maria Lúcia. Então, obrigado. Até mais. Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.